Acrilonitrila butadieno estireno, ABS. E aí galera, beleza? Lelo BR Makers, tranquilaço pessoal. Seguinte, hoje a gente vai conversar sobre a tal de acrilonitrila butadieno estireno, o famoso ABS. Filamento do demo, que o pessoal gosta de sacanear lá no grupo do WhatsApp. Falando em grupo do WhatsApp, antes de mais nada, jabazinho do dia. Se você se tornar um membro do canal ou um Patreon do canal, uma das coisas que você vai ter direito, que é bem bacana, aí é entrar no grupo do WhatsApp, que tem a galera bacana pra caramba que entende muito de impressora 3D, então tudo que você quiser tirar de dúvida, você vai conseguir lá. Outro lugar que eu indico vocês, sempre que vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, também é o grupo do Discord. O Discord também vale a pena, e também, claro, parceiraço do canal, 3D Fila. Os melhores filamentos que a gente tem aqui no Brasil são os filamentos, para vocês terem uma ideia, que a gente usa aqui na empresa para fabricar tudo que a gente fabrica aqui nas nossas impressorinhas 3D. E o filamento que a gente usa, 99%, eu acho que até mais do que isso, é o nosso queridíssimo ABS. Só que tem um problema, é um filamento chatinho de imprimir. E se você está entrando agora no mundo da impressão 3D, eu já vou preparar vocês. Realmente tudo que falam, ele é mais chatinho e mais um pouco ainda. Só que vale muito a pena usar ele. E a ideia do vídeo hoje é justamente conversar um pouquinho sobre o que é o ABS, um pouquinho da história dele, passar um pouquinho de cultura e dar algumas dicas sobre como imprimir o ABS numa impressora aberta. Então vamos lá, primeiro, o que é o ABS, pessoal? Se eu não me engano, ele foi desenvolvido em 1949, 48, 49, ele fala aqui no Wikipedia aqui. Se eu não me engano foi 48, ou seja, um filamento que tem, é um material, desculpa, tem 72 anos. Ele foi desenvolvido com a ideia de ser um material de alta resistência com um custo muito baixo. E questão de uns 10, 12 anos depois, ele ficou realmente conhecido como plástico. Na verdade não foi bem o ABS, mas enfim, foi meio que aquela revolução para os mais antigos aqui, para não falar dos mais velhos, sentiram que foi aquela revolução da era do plástico. Você comprava uma TV antigamente, a TV era de madeira, coisas de metal, e todo mundo falava, caramba, as coisas antigas, isso daí se fala muito, né? Eram muito mais bem construídas. Então, na verdade, o ABS é praticamente esse plástico que ficou conhecido aí da década de 60, 70 e a gente usa até hoje para tudo quanto é lado. Ele tem algumas propriedades muito bacanas do tipo, uma das que eu acho mais legal, por sinal, pigmentação. Ele pega a pigmentação de um jeito muito bacana. As cores ficam realmente muito vivas. Se vocês forem dar uma olhada nesse rosa aqui da 3D Filos, daqui ABS. É o tipo de coisa que um PLA, tá bom, vai o PLA, o Easy Fill da 3D Fila, que não é bem um PLA, né? É um material, uau, que matéria-prima vem lá da Europa, até pega umas cores muito bacanas. O PETG costuma ter um brilho muito legal e também pega uma cor muito legal, mas nada é igual essas cores vivas que o ABS pega. Então a pigmentação no ABS é uma coisa muito legal. É uma das propriedades que eu mais gosto por causa da variedade de cores e dessas cores vivas que a gente consegue fazer, não os Among Us aqui. Até que foram os primeiros testezinhos que a gente fez aqui, até que não ficaram tão ruins, a gente precisa dar uma ajeitadinha neles aqui. Mas isso tudo aqui foi feito em ABS. Claro, eu tô cheio de impressora fechada aqui, então a gente usa as impressoras fechadas para imprimir ABS. Mas uma pecinha dessa, você imprime numa impressora aberta, tranquilamente. O problema é quando você começa a querer imprimir coisas grandes aqui. Parâmetros que a gente vai usar. Vamos começar com as dicas. Temperatura base, que a gente vai começar a brincar com a ABS em torno de 240 graus para imprimir, tá? Isso daí seria uma média e, claro, eu sempre recomendo qualquer filamento que vocês comprarem, faz uma torre de temperatura. Tem vídeo no canal ensinando vocês a fazerem isso daí. Você faz a torre de temperatura para sentir realmente qual que é a melhor temperatura para o filamento que você está usando. E sim, varia, pessoal. Varia da pigmentação de um para o outro, pode ser que varie uns 3, 4, vamos arredondar de 5 em 5 graus, então vale a pena sempre que você tirar um rolo novo, você chegar e fazer uma
torre de temperatura. E naquela impressora, porque varia de uma impressora para outra também. Esses sensores, eu já falei em vários vídeos para vocês, não são as coisas mais precisas do planeta, esses sensores que a gente tem, nem nas impressoras mais caras. Então você tem que fazer aquele teste para aquela tua impressora, com aquela cor, aquele filamento, é chato. Mas você acaba economizando muito lá para frente fazendo esse tipo de coisa. Então, a primeira dica é realmente você chegar na temperatura ideal. Então, a primeira camada 240 e depois eu imprimo a 235. Isso daqui é uma coisa que eu vou falar para vocês. Faz muita diferença o pigmento. O branco, que é o branco natural, né, que seria esse daqui, é a cor original dos filamentos ABS, é uma cor natural, que não tem pigmentação, é a cor dele. Então sempre que eu vou imprimir alguma coisa com uma qualidade uau, que nem eu fiz lá a maior impressão que está quase chegando a pintura aí pra gente fazer um leilãozinho bacana. Leilão não, eu vou fazer, é aquele negócio que eu não posso falar o nome, né, que você compra um nu, você não pode comprar, mas você pega um, enfim, vocês entenderam. E daqui a pouco, quem segue o canal já sabe do que eu tô falando, que é do Capitão América gigante, com um amigão meu que tá pintando, tá ficando muito legal. E eu usei, claro, o ABS natural, e ficou impecável, a impressão ficou muito legal. Sabe quando você pega uma impressora, você tá usando ali o PLA, essas coisas às vezes com umas linhazinhas, o ABS esconde muito bem isso. Então é difícil explicar para quem nunca teve uma impressora 3D, mas quem tem impressora 3D e usa muito PLA, às vezes vê isso daí uma linhazinha, não entende. Muitas vezes é material, temperatura, enfim. No ABS você consegue esconder muito isso. Se você pegar o mesmo perfil, colocar o PLA e o ABS natural, vocês vão ver que realmente faz diferença sim. Então é um dos principais motivos que a gente usa muito o ABS aqui. Claro, o outro principal motivo é preço. Pessoal, é menos da metade do preço do PLA. As dicas de como imprimir isso daqui nessas impressoras. Um dos maiores problemas do ABS é a retração dimensional dele, é o quanto ele muda com as temperaturas. E é um filamento que a gente imprime com uma temperatura muito alta, a gente imprime aí com 240 graus, é o que eu estou falando. E o PLA às vezes com 190. Então, da temperatura que você está imprimindo para a temperatura ambiente, tem uma variação muito grande. E isso o que leva a acontecer? O que gera na tua impressão? Às vezes rachadura, a peça descolar da mesa porque ela vai contraindo para dentro e vai saindo da mesa. Existem alguns jeitos de evitar isso daí, mas eu já vou falar para vocês, pessoal. Não são impressoras perfeitas para imprimir ABS, muito pelo contrário. O ideal mesmo é você ter uma impressora fechada ou fechar a tua impressora aberta, a tua Ender, a tua Anycubic, enfim. Mas a gente consegue sim, com algumas dicas, às vezes, imprimir coisas bacanas. Então vamos lá. Primeira delas, temperatura da mesa. Eu uso 110 graus. Nas impressoras fechadas eu jogo 120, porque daí ajuda também a esquentar o ambiente lá dentro. Então, se você usar algo em torno entre 105 e 110 graus, perfeito. Você precisa de alguma coisa para prender bem a peça na mesa, ainda mais se você estiver usando uma mesa de vidro. Então, aqui o que a gente mais tem usado ultimamente é cola, tipo Prit mesmo. Eu já usei muito também, é que eu não tenho aqui, mas a eficácia é praticamente a mesma. É spray de cabelo, tipo laque de cabelo, passa. O único cuidado que eu passo para vocês a respeito disso é o seguinte, porque você tem que passar o spray na mesa. Só que aquelas partículas vão para todo o ambiente. Respirar é um dos problemas, tudo bem. Cair na tela, cair nos colamentos, então é um produto muito bom para aderência, não só do ABS, mas você tem que tomar certos cuidados para não estragar a impressora de vocês. E outra coisa que você pode usar é aquela misturinha bem legal, que eu vou colocar aqui também na descrição para vocês, que o Zarak, queridíssimo Zarak lá, usa, que é a mistura do álcool com o gel de cabelo. E daí você chacoalha, que lá, se eu não me engano, a mistura é 80% álcool, 20% o gel, alguma coisa assim. Daí você chacoalha, coloca num borrifador e tá resolvido, dura pra caramba também. Eu vou colocar aqui direitinho quais são os ingredientes e as porcentagens para vocês. Então você pode usar um desses três, vai funcionar. A última dica em relação a isso, na hora que você for passar o laque, é simples, vai ficar uma camada fininha. Se você for passar a cola, passe de preferência com uma mesa fria e uma camada que você não vai ficar esfregando, você vai passar uma linhazinha do lado da outra, vai ficar uma linhazinha bem fininha, que também fica, se você exagerar na cola, não vai prender direito, pode dar problema, e também o acabamento da peça embaixo não vai ficar legal. Outra coisa que a gente pode usar para segurar melhor a peça na nossa mesa é o brim. Brim é aquela parte que está no cura de Build Plate Adhesion, né, de adesão à área de impressão, né? Ou a gente usa o skirt, que é a saia, que é por fora, ou o brim, que é a saia grudada na peça, ou seja, você vai imprimir essa peça aqui, você vai imprimir
uma primeira camada, ou duas ou três que você pode escolher, que prendem na peça e ficam mais largas. Isso daí vai aumentar a área que você está segurando toda a peça na tua mesa. Ajuda bastante também, só que tem vezes que isso daí fica meio que impraticável. Então, sempre que der para usar o brim no ABS, use o brim no ABS, por mais que você tenha depois que fazer um acabamento, tirar com estilete ou alguma coisa do gênero. Bom, a gente vai ter que começar a aprofundar um pouco o assunto, porque foi o que eu falei, o maior problema do ABS, além dele dobrar embaixo, ele realmente achar dentro, ele começar a contrair. Por incrível que pareça, essa dica ela é meio contra-intuitiva, essa palavra, porque normalmente as pessoas falam, putz, eu vou colocar mais enfio ali dentro para tentar segurar. Não é assim, muito pelo contrário. Depois de tantos testes e tantos anos imprimindo aqui, eu percebi que quanto mais oca for a peça, ou menos um lado tiver contato com o outro por meio de um enfio, por exemplo, menos problemas você vai ter na peça de vocês. Então, eu diria assim, se você for imprimir uma peça grande aqui, para evitar que ela rache, o ideal seria fazer ela oca por dentro. A chance é bem grande de dar certo, mas é claro, a gente não vai conseguir fazer isso. Então a gente pode usar alguns features que a gente tem nos fatiadores, e vocês sabem que o que eu mais uso por aqui, para deixar ela um pouquinho mais rígida para dentro, usar um enfio como suportes internos e não acontecer isso. Então você pode colocar um enfio, por exemplo, selecionar blocos ou colocar enfio só como suportes, que os enfios vão ficar só nos lugares que você realmente vai precisar. Então você vai ter enfio de um lado da peça, do outro no meio não vai ter nada, e vai os enfios do lado, e realmente isso daí vai te ajudar muito a não rachar a peça. Que tipo de peça que racha, pessoal? Peças grandes. Esse tipo de peça aqui foi o que eu falei no começo do vídeo, você muito provavelmente vai imprimir tranquilamente aqui uma peça pequenininha dessa. O problema realmente são peças grandes. Essa é a maior frustração das pessoas quando vão usar ABS. Primeiro, não fizeram quase nada das dicas que eu dei aqui, muito menos a torre de temperatura, que eu sei que eu acho que 99% das pessoas acabam não fazendo. Mas o outro grande erro é começar imprimindo coisas grandes com o ABS. Você tem que antes se entender com o filamento, ver se ele está prendendo, tendo uma aderência boa na primeira camada, enfim, e tudo mais, e depois começar a querer imprimir coisas maiores. Então, pessoal, resumindo, para eu parar de enrolar um pouquinho vocês, porque na verdade são dicas bem simples. Temperatura de impressão, se for usar o PLA da 3D, o ABS da 3D Fila, em torno de 235 a 240 graus. Temperatura da mesa, 110. Tentar caprichar, mas caprichar mesmo, pessoal. Por mais que vai demorar, gastar um pouquinho mais de filamento, nos perímetros. Coloca aí de 3 para cima. O Capitão América, se não me engano, eu fiz com 5 ou 6 perímetros. Ficou um paredão e foi na S3X, tá? Foi impressora fechada, eu queria que realmente ficasse com uma boa qualidade. Isso daí é uma dica que não é só do ABS. Vale muito mais a pena você gastar um pouquinho mais de filamento, mas acertar na primeira impressão, do que tentar ficar economizando aqui, economiza ali, fica daquele jeito, putz, não sei o que, vamos economizar aqui no tempo, no cura, daí chega no meio de uma impressão de 10 horas, você jogou 100 gramas de filamento fora, 10 horas de luz, 10 horas de trabalho e, putz, você fica frustrado pra caramba. Então, pessoal, quanto mais tempo você passar na tua preparação lá no Cura, olhar direitinho, fatia de novo, muda isso, muda aquilo e faz uma peça, programa uma peça com qualidade, é uma das maiores chances de sucesso com qualquer filamento, inclusive com o ABS. Eu espero que essas dicas sejam válidas para vocês, que ajudem vocês um pouquinho aí no mundo para tentar economizar um pouquinho de dinheiro com a impressão 3D de vocês, porque realmente o ABS é um filamento muito mais barato do que os outros e a qualidade vocês vão ver que é excepcional. E a gente se vê no próximo vídeo. Um baita de um abraço para vocês. Valeu! A Nick colocou uns brincos esquisitos em mim hoje.